Olá, bem-vindo ao canal Últimas Notícias do Corinthians. Se inscreva no nosso canal e acompanhe as notícias. Aqui você vai encontrar as últimas notícias do Timão. Todas as notícias trazemos em primeira mão, como contratações, especulações e sondagens em geral do nosso Corinthians. O Fernando Lázaro, naquele momento, de início de Copa, foi confirmado como treinador do Corinthians para a temporada. E hoje ele foi apresentado. Quem conta pra gente como é que foi o dia de apresentação do novo treinador do Corinthians é o Fernando Brizola. Fala pessoal, tudo bem? Um abraço para vocês. O Corinthians apresentou nessa quarta-feira o homem que vai treinar a equipe na temporada de 2023. Trata-se de Fernando Lázaro, de 41 anos, que vai fazer a estreia dele como treinador. Ele já havia comandado o Corinthians de forma interina em 2 oportunidades, tem 7 jogos, 6 vitórias e 1 empate, mas claro, está muito lisonjeado e ansioso para viver esse momento. Ele até conversou com o técnico Tite, porque ele fazia parte da delegação da seleção brasileira que iria para o Catar, foi negociado em Turim durante a pré-temporada da seleção brasileira e veio para cá, assinou com o Corinthians em dezembro e já trabalha com esse elenco desde a metade do mês passado. Vamos ouvir o que disse então o novo treinador do Corinthians. O time ele tem que ser primeiro equilibrado, entre ter a bola bem, construir bem. Nós temos característica para isso, eu vejo muita qualidade no elenco para ter uma boa construção, um bom controle de jogo, independente da plataforma. A gente não trabalha com uma plataforma apenas, a gente tem algumas possibilidades de ajustes de acordo com as características dos atletas. Eu acho que o primordial é isso, extrair o melhor dos atletas que a gente tem, tentar colocar o que a gente tem de melhor qualidade. E o outro lado é complementar, porque você não fica só com a bola, então você tem que ter organização para pressionar e para se defender bem, para recuperar essa bola, para depois colocar isso em prática. Tá aí, então, o novo treinador do Corinthians, ele tem também uma trajetória com o clube, iniciou no departamento de futebol lá em 2009, ele trabalhou até 2016 nessa função, em 2016 foi contratado pelo Tite para fazer parte da comissão técnica como analista de desempenho, inclusive participou da Copa do Mundo em 2018 com a seleção brasileira, foi campeão da Copa América em 2019 e depois retornou para o Corinthians para assumir um cargo no Centro de Inteligência do Futebol. Enfim, o Corinthians tem sangue novo no comando, tem Yuri Alberto confirmado até o fim de 2027 e a temporada do Timão começa nesse domingo contra o Bragantino fora de casa pelo Campeonato Paulista. Volto com vocês. Fernando é só o Lázaro, O Brizola ainda é Felipe. Obrigado, Brizolinho, um beijo pra você. E a gente começa então a temporada do Corinthians, que já vai treinando, com o Fernando Lázaro desde o início dos trabalhos, PVC. Hoje, aquele entendimento que a gente vai ter que ter do time do Fernando é que é um cara com baitas ideias, conhecedor de futebol, estudioso de futebol, com essa identificação com o Corinthians, vindo até do pai, do Zé Maria. Mas durante a apresentação hoje, várias perguntas foram bem feitas, bem colocadas, e ele tem uma proximidade, a gente viu Copa do Mundo agora, com o que o Tite fazia. Ele trabalhou muito com o Tite. Muito próximo, até no trato com ali os jornalistas, chamando os repórteres pelo nome. E uma hora foi perguntado sobre esquema tático. E nas palavras do Fernando Lázaro, do PVC, ele fala em variações táticas. Ele fala não só num tipo de jogo. Para o time que ele tem na mão, já com as contratações que o Corinthians fez e também com jogadores que saíram, qual que é a ideia de um time base, talvez de um time ideal para começar uma temporada 2023? Com o que pensa de futebol, Lázaro? A gente vai ver a partir do jogo contra o Bragantino, no domingo, mas eu acho que ele parte, teoricamente, no 4-3-3, 4-1-4-1. Em tese, a gente vai ver o trabalho dele se desenvolver. Sabe que o pai dele foi técnico do Corinthians por 10 partidas e ganhou 3. E o Lázaro foi técnico do Corinthians por 7 jogos e não perdeu nenhuma, até agora. Claro que é diferente você ser técnico interino, quando você passa a ser técnico... A gente conhece o Fernando há muito tempo, pela relação próxima, você acaba torcendo muito para dar certo, muito. O cara é muito gente boa, e é um cara que conhece, que trabalhou muito para chegar nesse patamar, nesse momento. Claro que é diferente você ter a liderança. Ser técnico de futebol é difícil porque você precisa convencer o teu jogador que você é bom, você precisa convencer a tua torcida que você é bom, você precisa convencer a sua diretoria que você é bom, precisa convencer a imprensa que você é bom e, além de tudo isso, você precisa ser bom. Então, é muito complicado esse início, mas o Corinthians tem uma história de técnicos assim, Eduardo Amorim era auxiliar técnico, foi campeão da Copa do Brasil e campeão paulista.
quando saiu o Mário Sérgio em 95, o Oswaldo de Oliveira, o Fábio Carilli. Então tem uma história que o Corinthians conseguiu formar grandes técnicos, ou grandes técnicos pelo menos por momentos importantes, e o Lázaro pode ser um grande técnico para o futuro do Brasil. Que seja. Conrado, até no meio desse início de trabalho, que a gente vai tentando entender o que vai fazer agora o Fernando Lázaro, a expressão, né, de fato, que ele usou é que ele não trabalha com uma plataforma apenas de jogo, e a gente fica pensando no setor ofensivo. Lá atrás, o Corinthians pode ter um time que a gente consiga montar um pouco mais fácil, mas pensando no ataque, durante vários meses de 2022, a discussão era como montar um ataque, que agora já tem o Yuri Alberto contratado, negociação envolvendo vários outros jogadores, mas tem o Roger Guedes, que joga mais como centroavante, não, ele quer jogar aberto, enfim. É talvez, né, essa montagem de um setor ofensivo, de um sistema ofensivo de jogo, um dos maiores desafios do Fernando? Sim. O plataforma, né, que é um termo talvez um pouco mais novo que o pessoal tem usado hoje em dia, os técnicos brasileiros, enfim. Nada mais é que o sistema tático, né? Já vai jogar no 4-3-3, a disposição tática do seu time. Como a gente falava assim, tem gente que fala hoje plataforma. Eu não vejo nenhum problema em falar plataforma, nem continuar falando do jeito que a gente sempre falou. E eu acho que isso vai passar por muitos jogadores de qualidade no meio campo. Porque o Corinthians trouxe de volta o Romero, por exemplo. Você sabe que ele vai jogar com o Romero, aberto pela direita, um outro atacante de mais velocidade, o Mosquito, né, quando tiver novamente 100%. Ou se ele vai querer usar um Juliano ali, aproveitar mais o Paulinho, além do Fausto Vera, do Maicon, do Renato Augusto. Eu acho que vai passar um pouquinho por isso a forma dele jogar, né? Que ele pode usar um desses jogadores aberto pelo meio, caindo por dentro, como o Tite usou o Jadson, por exemplo, fazendo isso no Corinthians recentemente. Então, acho que vai passar pelas peças. Que a gente, sempre quando a gente vai estudar, até um novo treinador, né, principalmente quando é de fora, o cara gosta de jogar assim. Eu sempre falo, cara, ele gostava de jogar assim com aqueles jogadores. Agora Você vai dar aqueles jogadores para ele, vamos ver como é que ele vai jogar. Por exemplo, o Vitor Pereira, agora no Flamengo. Ele joga assim. Não, ele joga assim com esses jogadores. Agora você vai dar um Gabigol e Pedro para ele, quem disse que ele não vai jogar com os dois? Então, a gente vai ter que ver, né? Como o PVC falou, esse jogo já contra o Bragantino, para a gente começar a ter uma ideia sobre o Fernando Lázaro, que não basta saber de tática, né? A gente sabe disso. O treinador vai muito além de só saber de tática. A equação é longa, né? Pro treinador, o PVC falou, tem que convencer gente pra caramba, mas também tem que ser bom. Além de tudo. Além de tudo, tem que ser bom. Na verdade, eu coloquei tem que ser bom e você tem que ser bom. Seu PVC, você falou sobre a pressão, né? Vai estar claro, né? Uma responsabilidade muito grande pro Fernando Lázaro. Agora, ele que toma as decisões ali à beira do campo, e hoje ele falou exatamente sobre isso. Vamos escutar o treinador do Corinthians. Não me preocupe, quando eu dei esse passo, primeiro que eu já estou aqui há tempo suficiente para entender aonde eu estou entrando e a esfera que eu estou, tanto de Corinthians como de futebol brasileiro, como de treinador, enfim, zero novidade de entender o cenário e totalmente ambientado. E a minha preocupação e a minha ansiedade, ela não é tão grande assim, ela é normal do momento, enfim, e do passo, claro, mas eu me sinto tranquilo e o dia a dia tem me dado cada vez mais tranquilidade nesse sentido das coisas estarem caminhando bem e tudo que você planeja e visualiza no dia a dia começa a acontecer de uma forma satisfatória e você vai diminuindo essa ansiedade. Foi muito mais no período entre um anúncio e o início dos trabalhos, propriamente dito, da pré-temporada, do que posterior. Cada dia que ia passando, ela ia diminuindo. Por ver as coisas começando a se realizar, enfim, e falar tudo. Então, não me vejo num momento de extrema ansiedade. Não sei se estou transparecendo aqui, talvez uma ansiedade excessiva, mas não estou sentindo, tá? E aí o processo do futebol, a gente sabe como é, mas não me preocupa, não me amedronta, porque senão eu nem estaria aqui. Porque o tamanho disso aqui, da marca de tudo que precisa para estar aqui, não cabe. Ficar preocupado com isso ou se intimidar por conta disso. Então, não me sinto assim. A minha busca é de ir pelo caminho que a gente está construindo há um mês praticamente agora e andar por esse lado do que a gente está construindo de positivo. Só assim. Tenha tranquilidade para trabalhar, né? A gente fica na torcida pelo cara, né? Por ser um entendedor do jogo, por ser um estudioso do jogo.
Ele vai ter nesse início, né, na linha de defesa, por exemplo, 3 zagueiros mais experientes, né? Tem o caso do Gil, o caso do Bruno Mendes e o do Balbuena. Ainda tem o Caetano, né, e o Murilo, revelação da Copinha do Corinthians para subir para o profissional depois da participação do clube. E o Fábio Santos, um dos jogadores com renovação garantida, 37 anos. Além de renovar, vai terminar a carreira no Corinthians. Uma história muito bonita do Fábio Santos no Corinthians. É esse início de Fernando Lázaro aí para estadual e para esse ano de 2023.